Boa noite a todos. A noite da paz de Deus que constitui conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações, no nosso irmão Carlos Cláudio. Vamos tratar a música do Pai de Gemão, nosso ministro, a gente preparar o ambiente da festa inicial. Olhai por nós, para a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, vem para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, mas seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de Deus, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Redentor, não te perdoe de amor. Padre Germano, nosso Redentor, não te perdoe de amor. Obrigado, Ricardo, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido Chico, pelo espírito do André Luiz. E a mensagem fala assim: respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma, fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama, desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de vez em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais da sua passagem aqui na Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda cultivo a paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam no seu caminho. Então, meus irmãos, aqui a nossa mensagem é curtinha, mas nos traz as reflexões, né? Cultivar, evitar a impaciência, cultivar a calma, semear o amor ao próximo, né? Guardar o equilíbrio, porque as paixões desenfreadas nos levam ao desequilíbrio, à desarmonia. Cultivar a confiança.
Porque Deus nos oferecerá um novo dia, um novo amanhecer, com novas possibilidades. E fala aqui para a gente valorizar as pessoas, porque nós não vivemos sem as pessoas, mas as pessoas vivem sem nós. Então, nós não somos o centro do universo. Né? Então, nós somos parte do universo, mas não somos o centro do universo. Então, que a gente valorize aquelas pessoas que caminham conosco, que a gente reconheça a gratidão daquelas pessoas que nos ajudam, que cuidam de nós, que oram por nós, que nos dão as mãos, porque são elas que nos fazem mais fortes e vão nos erguer a mão naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos agora, então, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e exercitar a nossa gratidão ao Pai por mais um dia que Ele nos permitiu e mais um dia que Ele abriu essas portas para nos receber nesse pronto-socorro de almas e para nos receber nessa escola de aprendizado, naquilo que nós precisamos guardar no coração e exercitar no dia a dia. Obrigado, Pai, pelo momento e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Jesus, Mestre dos mestres e médico dos médicos, pelos ensinamentos e por participar conosco desse banquete. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a essa casa e aos trabalhos da casa. Obrigado à espiritualidade amiga, incansáveis mensageiros de Deus, no exercício do amor e da caridade. Que esses irmãos espirituais possam, nesse momento de estudo, envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra, para que ele traga aquilo que precisamos ouvir nesses poucos momentos que estaremos reunidos aqui. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. O nosso irmão Rubens tá muito bem. Ligar o ar? Melhorar, né? Hoje está calor. Vamos ligar o ar. A felicidade de estar aqui, a gente não tem palavras que possa expressar. Não existe palavra. Porque o sentimento é algo que transborda da nossa alma. Mas existem alguns pontos em que a gente vai caminhando, aprendendo, se esclarecendo, né? Aí, à medida que esse tempo passa, você vai se sensibilizando. A gente trouxe uma música que é muito conhecida do movimento espírita, né? E é um desafio sempre a gente estar cantando, né? Quem souber a letra pode cantar, né? Vamos lá, juntos. Opa. Baixou? Tem? Não foi? Peraí. Aqui. Peraí. Tecnologia e Ruber realmente não são mais. Peraí. Deixa eu ver se está aqui. Não está fechado não. Tá? Ah, tá. Agora vai. Vamos ver. Vamos. Agora foi.
e fala todo dia de amor e alegria. Faz do mundo novo, Jesus, ilumina em nossos corações. Vamos ver as vamos ser irmãos, a nossa amizade laços de sonhos, se concretizou somos Deus, é a fraternidade, amor. A nossa amizade em laços de sonhos se concretizou em sonhos que é a fraternidade de amor. É a fraternidade de amor. Então, esse investimento que a espiritualidade amiga está fazendo em nós hoje, nesse momento, é um investimento para o presente e para o futuro. Um presente para que a gente busque a paz, uma paz interior. Se isole nesse momento de todas as atribulações existentes no mundo, todas as paixões. Esse é um convite realmente para que nós possamos nos unir, eu comigo mesmo e nós juntos, para que nós tenhamos força para enfrentar as adversidades que se apresentam no nosso dia a dia. A espiritualidade amiga não foi em vão que ela nos trouxe para aqui agora. Nesse momento, está nos protegendo de N problemas que possam acontecer, tanto materiais quanto espirituais. Essa proteção é que nós precisamos estar sendo grato a Deus. E essa gratidão não tem parâmetros de comparação. Essa comparação a gente só consegue através do entendimento da verdade. Descobrireis a verdade e ela vos libertará. A gente sabe sim que o mundo está tumultuado, a gente vê notícias horrorosas, mas a gente também, paralelo a isso, vê muitas coisas boas. Só que o que mais sobressai e que mais é noticiado é aquilo que para nós hoje já não tem mais valor. A gente escuta as notícias e se assusta. A gente escuta e vê as notícias e se sente constrangido muitas vezes. E é isso a proposta, é essa a proposta que o Espiritismo vem trazer para nós, sermos seguidores do Cristo. E à medida em que nós aceitamos esse desafio de estarmos aqui
por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Ninguém nos obrigou. Simplesmente estamos tendo oportunidade de nos livrarmos de N acontecimentos. Outro livro para mim. De N acontecimentos. E nós vamos, só para ilustrar, né, acontecimentos que podem ser materiais ou espirituais. Tá? Aí nós vamos passar um vídeo pequenininho, é um minuto só, eu acho, até menos. Só para a gente ter uma noção. Só, sem som. Sem som. Sim. Então, é este silêncio, é desse tipo de problemas, talvez não seja um problema material. Talvez não seja material, mas talvez seja uma necessidade muito maior que nós carregamos, que é o esclarecimento espiritual. Esse é o desafio da doutrina espírita. Esclarecimento espiritual. Para que a gente, nessa caminhada, busque leveza. Busque exatamente ter certeza de que tudo está no seu devido lugar. E para que a gente descubra realmente que tudo está no seu devido lugar, nós precisamos eliminar algumas coisas na nossa existência. As famosas ervas daninhas. E começamos por elas. Orgulho e egoísmo. Todos nós aqui presentes, e os de lá de fora também, temos essa erva daninha. Uns mais acentuados, outros menos, mas todos nós possuímos. Ficamos circulando entre o bem e o mal. Ficamos circulando entre o buscar o certo e o errado. Ficamos exatamente naquelas dúvidas, muitas vezes, desesperadoras, que depois que passa a gente diz, caramba, por que eu gastei tanta energia assim? Aí onde é que eu posso estar descobrindo essa orientação? No livro Vozes do Grande Além, a gente tem uma pincelada. No segundo capítulo, a espiritualidade amiga diz assim para a gente. Deixa eu contar antes uma história desse livro. Esse livro são mensagens psicofônicas, retiradas das reuniões mediúnicas, os quais os espíritos trazem suas experiências. Então, são os aconselhamentos, né? Espíritos de maior envergadura, eles nos trazem esclarecimento, aconselhamento. E espíritos, na maioria sofredores, eles trazem suas experiências. Para quê? Para que, ao lermos, entendamos que isso estava acontecendo comigo, aconteceu isso eu li, aquele companheiro agiu daquela maneira e deu errado, para que a gente faça diferente. Esse é o objetivo das comunicações mediúnicas. Esse é o maior objetivo das reuniões práticas mediúnicas. Esse é o grande benefício que o médium, ao receber uma comunicação, se estiver atento, vai entender. Que normalmente, quando nós estamos numa reunião mediúnica,
prática, nós sempre achamos que a comunicação é para o outro. Tá? Se é para o outro, por que veio através de mim primeiro? Então, a gente precisa estar reavaliando, estudando. Né? E esse primeiro ponto que a espiritualidade diz para a gente é exatamente isso. Estuda. Vamos lá. Ele diz assim, ó, é a segunda lição do livro. Estuda. Estuda, encontrarás a lâmpada divina que excelsa te clareia o templo da memória. Desenterra-te aos pés a senda meritória, em que a vida imortal se revela e domina. Estuda e atingirás a visão peregrina da ciência e do amor, da beleza e da história. Antagonizando a luz na sombra transitória. Pelibelando o céu e a terra pequenina. Estuda e entenderás a glória que se expande da alma que na humildade aprendeu a ser grande, para quem a ilusão é próspera aos rastros. O livro que aprimora é o mentor que nos guia. Estuda e sentirás chorando de alegria o coração de Deus pulsando além dos astros. Essa é uma mensagem do Leôncio Correia. E a gente vê que o aconselhamento de estudar não é para que a gente, uma vez estudando a doutrina espírita, uma vez tomando conta dos conhecimentos maravilhosos, não é para que você suba em pedestal. É para que você aprenda a dar o primeiro passo em dividir com teus irmãos aquilo que você sabe. A doutrina espírita, o saber de doutrina espírita, escondendo ou guardando, você está enterrando o seu tesouro. A doutrina espírita precisa ser divulgada. A doutrina espírita precisa ser dividida, compartilhada com todos. À medida em que a gente compartilha, que nós compartilhamos, nós executamos uma revolução mental para que o progresso se instale. Nós não vamos passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração em um salto. É lento, é à medida que cada um de nós vá se modificando. Primeiro passo já foi dado. A espiritualidade amiga, já nos trouxe. O segundo passo é estarmos ouvindo. O terceiro passo é tomarmos conhecimento realmente. E o quarto passo, que é o mais importante, é colocar em prática. Doutrina espírita sem prática é morta. Esse saber precisa ser dividido com todos. Aí nós vamos ver, muito bem, e aonde são os pontos que tem na doutrina espírita que a gente pode e deve estar se modificando? Nesse mesmo livro, na lição 4, vem a lição A Reflexão Mental. Nesse ponto, é para que a gente reflita, busque entender dessa responsabilidade. Se eu algo sei, eu tenho a responsabilidade de dividir com o outro. Se o outro está equivocado, eu preciso silenciar, esperar o melhor momento, mas não posso deixar de falar a verdade. E quando a gente começa a falar a verdade, principalmente os dirigentes espíritas, aparece um dos filhos do orgulho, que está lá no livro do Espírito da Verdade, que é a lição 36. Sabe quem é que sabe qual é um dos filhos do orgulho?
Quase. O melindre. O melindre. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser lembrado. Ninguém gosta de ser pontuado que está equivocado. Sobe um calor, uma coisa diferente, eu não sei o que é. Eu sinto isso, não sei vocês, né? Alguém mais sente alguma coisa assim? Não. Opa, é estranho. Mas sabe o que é isso? Sabe como é o nome disso? Orgulho. Orgulho. Orgulho lá, aparentemente adormecido, que a gente se esforça, faz um esforço tremendo para ser manso, né? Apresentar para o público a mansitude. Né? Aí vem alguém e diz assim, Rubens, não é assim não. Discretamente. Aí eu... mas não é assim. Tem que corrigir isso. Daí em diante, como é que eu fico? Aí vou fazer uma palestra. Estou fazendo uma palestra, aí viro para cá. Aí eu, não, Rubens, é para lá. Aí, na segunda vez, não, Rubens, mais para cá. Como é que eu fico? Me sinto bem, tranquilo? Meu companheiro está querendo me ajudar. Ou acho, entendo que ele está querendo só me corrigir. Essa implicância é só comigo. A implicância do computador é só comigo? Todas as vezes é só comigo? Então, exatamente esse olhar que a gente vai aprimorando. Aí nós vamos contar uma história que está contida no livro das virtudes. Um casal se namoraram e casaram. Ficaram muito felizes. E no dia do casamento, tinha uma grande festa. Fizeram uma festa daquelas de arromba, como diz o... Tudo que tem direito. Dentro dessa festa, após acabar a festa, ele muito cansado, e ela também, né? Acabaram, foram todo mundo embora, aí ficaram só os dois, aí sentaram no sofá, ufa, finalmente, a sós, né? Que felicidade. Aí ele falou assim para ela, meu amor, vai lá, por favor, a porta estava aberta, vai lá, por favor, e fecha a porta para mim. Aí ela falou, por que eu tenho que fechar a porta? Não, eu estou pedindo para você. Não, porque eu estou cansado, mas eu também estou. Acabou a harmonia. Não, mas não, mas o cansaço é duplo. E começaram a discutir dali quem ia ou não ia fechar a porta. E a coisa foi ficando acalorada. Aí ele teve uma excelente ideia. Não, vamos fazer o seguinte. Eu já sei como é que será o nosso casamento daqui para frente. Você, para ela, já está botando as unhas de fora. Aí eles, se qualquer coincidência, tá? Aí você está colocando as unhas de fora. E ele, né? Ela para ele. Não adianta você querer se manifestar, que você não vai mandar em mim. Não vai. Com o seu autoritarismo, você tem que ir para outro lugar, não comigo. Você já me conhece e sabe como eu sou, e a coisa foi crescendo. E ele teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o silêncio até que a porta apareça alguém para fechar a porta. Enquanto não aparecer ninguém que venha fechar a porta, nós não podemos falar. Tudo bem. Ficaram um de frente para o outro. Entrou um cachorro dentro de casa, rodou, comeu aquele resto dos lanches, e ele, um olhando para o outro. Foram tendo acontecimentos, um atrás do outro. Finalmente, já era madrugada, vieram dois delinquentes. Olharam,
porta aberta, 2 pessoas sentadas, ela cheia de joias, opa, prato feito. Entraram, pegaram as coisas, né, de dentro de casa, tiraram as joias dela, dele, o relógio, e ele e ela, calaram. Aí os ladrões foram embora. Logo depois veio uma viatura policial. A viatura policial para e olha, que estranho, né? 2 pessoas sentadas com a porta aberta, na madrugada, as coisas todas reviradas, e foram lá. Estavam havendo alguma coisa, ele calado e ela também. Aí o policial pegou o cacetete, ia bater nele, aí ela, pelo amor de Deus, não faça isso, que ele é meu marido. Na hora. Não faça isso. Não. Aí o policial ficou olhando para ele. Aí ele falou, pô, muito obrigado. Ele disse para o policial, muito obrigado, você me salvou. Mas, há tempo, você vai lá e fecha a porta, porque você perdeu a aposta. Então, a gente vê que a intransigência, principalmente íntima nossa, seja em casa, seja na casa espírita, seja onde estivermos, vai fazer com que nós tenhamos um amplo desconforto. Não é um desconforto só meu, é um desconforto meu, do outro e de todos aqueles que estão em volta de mim. À medida, se nós, diante dessa trajetória, após esse aprendizado, após a oportunidade de estarmos frequentando a casa espírita, estudando, nos lapidando, nós precisamos estar modificando o olhar sobre as pessoas. E, principalmente, eliminando o julgamento. Porque julgar é muito fácil. Mas a gente precisa entender que, com a mesma medida, eu serei julgado. As minhas preferências sempre precisam estar em consonância com todos, com o conjunto. E é essa a proposta da harmonia cristã. É que a gente se sensibilize, busque, à medida que o tempo passa, que a gente analise as nossas dificuldades íntimas, que a gente entenda que nós não somos melhores do que ninguém. Nós vamos ver que as nossas ações sejam as mais fraternas possíveis, principalmente quando se toca, quando se chama bens materiais. Precisam ser fraternos. É fácil, gente. As palavras são muito... É fácil? Não é fácil. Mas é possível. A gente tem na Revista Espírita, de 1862, na página, se eu não me engano, 213, maio de 213, a história de um padeiro desumano. Chega uma senhora com 5 filhos e pede a ele um pão. E ele simplesmente nega o pão. Ela implora e ele não cede o pão. Ele vai lá para dentro da loja e ela furta o pão. Leva o pão para casa e, quando está cortando o pão para dividir com seus filhos, chega o policial. E ele não tinha como fazer diferente. Apesar de saber de tudo, a obrigação dele era conduzi-la para prestar depoimento. E assim a convidou. Ela pediu um tempo, foi para o quarto e demorou lá. Ele ficou inquieto, foi lá. Quando chegou lá, ela havia cometido suicídio com a própria faca que cortaram o pão. Aí a gente vê, dentro dessa contextualização, que
aqui a gente se sente até constrangido, mas que é tão comum após essas quatro paredes, tão comum no nosso dia corriqueiro. A gente começa a observar exatamente a orientação espiritual que vem sobre esse acontecimento. O Espírito diz assim para nós: essa companheira, apesar de haver fraquejado naquele momento, subtraindo o que não era dela, ela, no plano espiritual, está cheia de méritos, apesar de haver cometido suicídio. Isso não pode servir de estímulo e justificativa. Mas a misericórdia divina vai levar em consideração exatamente o desespero, a fragilidade, o esforço que ela estava se propondo de sentir e observar a dor dos seus 5 filhos por apenas um pedaço de pão que lhe fora negado. Aí a gente pensa, e aquele companheiro que negou o pão? Assumiu, naquele momento, uma grande responsabilidade. Porque não teve o olhar aguçado e a sensibilidade da compaixão. Quando nós estamos próximos a perder alguma coisa, e nós sabemos que aquilo será uma perda, nós normalmente nos cercamos de cuidado e começamos a lutar para que isso não aconteça. Mas vamos colocar uma outra situação. Imaginemos que nós estamos com um saco de açúcar na mão. E esse açúcar, vamos passando na rua, e esse açúcar cai e se mistura com a areia. E aí? Perdemos o açúcar, aquele açúcar será reaproveitado, não tem mais valor, continua com o mesmo valor. Se a gente parar para pensar, nós, enquanto sociedade, perdemos 1 quilo de açúcar. Mas se nós começarmos a aguçar o nosso olhar, nós vamos entender que outras sociedades mais organizadas do que nós vão aproveitar aquele quilo de açúcar. As formigas vão ali e vão pegar só o açúcar. As abelhas, se forem ali, vão tirar só o açúcar. Talvez não saia um mel de qualidade, mas vai sair um mel. Então, nós precisamos estar com esse olhar aguçado. O olhar aguçado, o que é que eu preciso, o que é que eu quero na vida? O que é que eu preciso estar fazendo? O que é que eu preciso respeitar e observar no outro? E o que é que nessas observações mais me melindram? O que é que eu mais me sinto incomodado? Se nós formos lá no Evangelho, no capítulo 7, nós vamos ver exatamente isso. No item 11, nós vamos ver exatamente isso. No livro Espírito da Verdade, o nosso companheiro diz assim para a gente: o filho do orgulho, que ele chama do milindre. Nós sabemos que o orgulho tem vários e vários filhos. Né? Um deles é o ciúme. Se eu quiser qualquer informação sobre o ciúme, eu vou lá no livro A Vida Escreve e vou descobrir que lá tem uma orientação sobre ciúme. Um acontecimento sobre ciúme. Olha a riqueza da doutrina espírita. São fatos vivenciados por pessoas como nós outros, que vivenciaram, que tiveram aquela experiência e estão passando para nós, dizendo: olha, esse fato ocorreu comigo.
Você está lendo, não é por acaso. Não é por acaso, igual aquilo que aconteceu com o rapaz. Não é. Não é por acaso que hoje nós estamos aqui. Nunca será por acaso. Então, esses exemplos que nós recebemos da espiritualidade, esses avisos ricos, quando a gente precisa, estuda a codificação, a gente vê lá no Céu e Inferno vários exemplos, vários livros. Né? Esse daqui é um exemplo riquíssimo, riquíssimo, dos exemplos diários que a gente precisa estar atento. E principalmente daquilo. O que mais me melindra? O que mais me aborrece? Eu fico aborrecido quando nós temos a tendência natural de, quando somos chamados a atenção, nos melindrarmos. Aí temos duas reações. A primeira reação é daquela plantinha, né, que fica toda fechada. Como é o nome dela? Dormideira. Dormideira. Né? A dormideira. Se você chegar perto, né, ela... E qual é a outra reação que a gente tem? Isso, porco espinho, né? Não, alguém aqui tem essa reação? Não. Fica violento, fica aborrecido? Não. Eu tenho. Tá? Ou eu me torno uma dormideira, ou eu reajo como um porco espinho. Nesta caminhada, eu preciso buscar o equilíbrio. Nem tanto para um, nem tanto para o outro. E é o estudo dessas obras que vão fazer com que nós tenhamos a consolidação dessa experiência. A minha experiência hoje é essa. Vou acertar sempre? Não, não vou acertar sempre. Mas a possibilidade de errar menos é muito grande. É muito grande. Aí a gente começa a observar que, por exemplo, os locais onde eu mais frequento, os locais que eu mais amo, são os locais onde eu mais me melindro. Alguém aqui se melindra dentro de casa? Não, tá vendo? Todos com cara de santo, ninguém se melindra. Ninguém. É uma maravilha. Né? Aí, assim, alguém aqui se melindra no trabalho, alguém aqui se melindra na casa espírita, viu? Então, a gente precisa estar sabendo de, na casa espírita, é o tempo de trabalho e a oportunidade que você está tendo de diminuir a intensidade do teu melindre. Porque todos somos iguais. Estamos na mesma condição de igualdade. Vivenciando experiências temporárias, administrativas, né, ou de coparticipação. Temporárias. Alguém tem dúvida disso? Giovanni tem? Nenhum. Graças a Deus. Que alívio. Né? Ninguém pode ter. É exatamente isso. Ah, mas isso é trágico. Não, não é trágico. Isso te fortalece. Te fortalece nas horas das decisões, te fortalece nas horas em que você precisa ser solidário e, principalmente, te fortalece na hora que você precisa dizer não. Não é só, a vida não é só sim, está tudo bem. Não é. Tem horas que você precisa dizer não, não, olha, não é possível, não faça assim. Tá? Olha, o meu limite é aqui. Daqui para cá você não pode passar. Tá bom. Esse é o meu limite. Ou seja, esse limite imposto com carinho, com fraternidade, é o limite que todos nós precisamos ter um para com os outros. E na lição, ele diz assim, deixa eu ajeitar meu óculos, né? Esse óculos é para as crianças não quebrarem.
Meus netos já quebraram 8 óculos. Eu digo, vou fazer um que eles não querem. O milindre, filho do orgulho, propela a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a validade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se milindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que consola e esclarece. Opa! Se eu estiver na casa espírita e me milindrar, preciso estar lembrando disso. Alguém me deu um toque. Alguém só me deu uma lembrança. Olha, não faz assim não. Talvez, se você fizesse assim, ficaria melhor. Vou fazer igual o casal lá. Ficar calado até acontecer alguma coisa diferente. Não, é oportunidade. Essas oportunidades chegam, principalmente na casa espírita, para que a gente se esclareça, se fortaleça e se alivie. Assim, o milindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alegria moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Toda vez que nós estamos num excelente ambiente, de repente eu me milindro, o ambiente para mim fica pesado ou leve? Pesado. Passa a ficar pesado. Mas só sabe disso quem já se milindrou um dia. Não tem como. Por que eu sei? Porque eu já me milindrei. Quantas e quantas vezes as pessoas falavam comigo, rapaz, que isso? Está querendo o quê, rapaz? Aí depois eu falei, caramba. E eu estava equivocado. Né? Aí precisa ter a coragem, a humildade de dizer lá, obrigado, cara. Tu sinalizou na hora certa. Mas, normalmente, como disse antes, a gente faz o quê? O outro é que não presta. O outro é que é metido. O outro, né? O outro é que quer... Não, é a Rosa que quer ser dona da casa. Ih, tá vendo? Ela vê defeito em tudo. Implica com tudo. Pra que isso? Aí a gente precisa estar atento de que tem a espiritualidade, pega pessoas, coloca em determinado lugar, oferece a oportunidade de olhar a coisa com mais amplitude. E essa amplitude, normalmente, ela consegue ver o que a gente não vê, que a gente não nota. Por quê? Porque este é o papel dela, principalmente os senhores dirigentes. Se assim não fizerem, estão assumindo a responsabilidade de dar conta da sua administração com a espiritualidade. Tem uma lição no Fonte Viva, dar conta da sua administração. Tá? O que fizeste? Tá? Como é que agiste? Chegou aquele companheiro, sentou ali e começou a inventar que a casa espírita precisava ter samba, que está num local legal, e você permitiu? Não, mas não vai permitir. Você não está olhando. A doutrina espírita, na casa espírita, para passar, doutrina espírita, acabou. É diferente. Se você permitiu, você foi conivente. E assim nós vamos aprendendo, burilando o nosso saber, buscando novos horizontes, nos consolidando cada vez mais dentro da codificação. Antes, assim, quando nós chegamos hoje, eu vou até falar o segredo da Mara. Né? Nós fizemos a gravação, segredo possível, né? Fizemos a gravação da recomendação de livros. Né? E eu imaginei assim, não há como ser diferente, que a gente ensine, recomende livros, na minha opinião, tá, gente? Não, eu sou dono da verdade. Se não começarmos pela base,
Então, eu preciso entender a codificação. Eu preciso entender a introdução do Livro dos Espíritos. Então, entendendo a introdução do Livro dos Espíritos, eu vou entender os princípios básicos dessa doutrina. E esses princípios básicos é que nos vão deixar leves. Quando eu começo a tomar conta desse domínio, não para tripudiar o outro que não sabe, muito pelo contrário, é a responsabilidade de você dividir, não é para você se mostrar que é mais que demais, nada disso. É para você aprender a colocar o pé no chão e dividir o teu saber com os outros. E à medida em que nós caminhamos juntos, eu pego meu saber, minha experiência, dou para o outro pega a experiência dele e dá um pouquinho para mim. Nós vamos nos elevar num patamar de felicidade, de amor, de fraternidade cristã, e estaremos sempre unidos, buscando e agradecendo por esse apoio infinito dessa porta estar aberta para socorrer os nossos corações. E é só a gente parar para pensar. Nas horas em que eu estou desesperado, de que local eu lembro? Aonde eu gostaria de estar? Nas horas mais difíceis da vida, quais são as primeiras palavras e quais são os primeiros pensamentos que vêm na minha direção? E uma vez descobrindo que essa espiritualidade amiga está tão perto de nós, está nos carregando no colo, nos ofertando oportunidade, nos entusiasmando, dizendo, vai que eu acredito em você. Você vai cair, vai levantar, mas eu acredito em você. Não pare, vá em frente. Busque cada vez mais o saber. Busque a fraternidade com seus irmãos. Busque um olhar diferente para saber que você não está sozinho no mundo. Busque principalmente amar, na mais alta expressão da existência. Que Jesus permaneça conosco, que a gente possa nessa caminhada buscar nos melhorarmos hoje, agora e sempre. Obrigado, Rubens, pela reflexão, sempre muito construtiva, né? Então, para os nossos irmãos que vão acompanhar, que vão assistir, né, que permaneçam na fé, na confiança, no amor e na misericórdia do Pai, e que Deus abençoe os lares.